Para começar, mesmo sendo citados por Daniel Vorcaro e em meio à possibilidade de novos escândalos envolvendo o Banco Master, ministros do Judiciário não aceitaram um recuo que foi proposto pelo presidente da Corte, Edson Fachin. O magistrado realizou um encontro, uma reunião reservada com alguns colegas para tentar reduzir os atritos internos, amenizar a situação e também a crise provocada pelas investigações. Pedindo o quê? Ele pediu união e o afastamento, distanciamento de temas sensíveis. Porém, após Fachin pedir em discurso que os ministros tenham humildade institucional e comportamento irrepreensível na vida pública e privada, os próprios magistrados sinalizaram que o presidente da Corte acaba fortalecendo os opositores do Judiciário e mancha a imagem deles, ignorando o caso Master em si. Um outro ponto de divergência no Supremo é a insistência de criação de um código de ética e conduta, que também divide os integrantes da Suprema Corte. Vamos chamar os nossos comentaristas para abrir esse giro de análises e reflexões. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já está preparado. Mota, essa notícia traz uma tentativa do presidente da Corte em unir os integrantes do Supremo diante de tantas coisas que vêm sendo sinalizadas, ditas e prometidas, caso uma delação seja validada e feita por Daniel Vorcaro. Só que vários integrantes da Suprema Corte não veem esse ato de Edson Fachin como positivo. Acham que, inclusive, o fato de ele pedir união, sugerir código de conduta, isso daria somente munição aos inimigos, aos adversários da Suprema Corte. Bem-vindo. Caniato, eu confesso que eu fiquei confuso. Os magistrados não aceitam recuar. Eles não aceitam recuar exatamente de quê? Eu tenho até medo de perguntar. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Dizem que existe uma desconexão entre a presidência da Suprema Corte e o restante do tribunal. Bom, o cidadão comum tem certeza de que existe uma desconexão, mas é entre a Corte e a maioria dos cidadãos. Porque todos os brasileiros olham com perplexidade para o que está acontecendo. Até pouco tempo, a perplexidade era motivada pelo ativismo judicial descontrolado. Agora, o motivo é outro. O motivo é o envolvimento com o maior escândalo financeiro da história. Tentar resolver isso com código de conduta ou com discursos floridos é mais ou menos como tentar tratar um câncer colocando um band-aid. Pois é, vários aspectos que devemos tratar, analisar com muito cuidado. Afinal, a cada dia uma nova informação relacionada ao caso do Banco Master. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, agora jogando luz sobre a situação atual da Suprema Corte, uma tentativa, né, Dávila, do ministro Edson Fachin de, arrumar a casa, adotar uma estratégia para unir os ministros da Suprema Corte. Alguns estão sendo muito criticados, né? E alguns talvez até com receio do que virá a acontecer caso uma delação premiada seja fechada entre Daniel Vorcaro, sua defesa e alguma instituição da República. Mas o que é preciso considerar quando a gente observa que os ministros não admitem recuo e sugerem um enfrentamento? Eles têm força para isso? Enfim, o que é preciso considerar? Eu acho que você está com o microfone fechado. Só verifica, por favor. Pronto. Okay. Boa noite. Agora sim, Caniato. Sim. Boa noite, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, hoje é um dia especial. Hoje é dia 19 de março, dia de São José. Tá aí uma pessoa que poderia servir de exemplo para esses ministros do Supremo. São José é aquele personagem moderado nas maneiras, nos gestos, nas suas palavras, nas suas colocações, tem absoluto autocontrole e, além de tudo, é um ferrenho defensor dos princípios e não cede por nada. Talvez seria um bom exemplo para lembrar os membros da Suprema Corte que hoje estão intoxicados pela defesa do corporativismo,
por uma arrogância e uma soberba que o colocam acima da lei e da Constituição. Qualquer ato crítico é, na verdade, um assinte à instituição do judiciário. Qualquer recuo seria um sinal de fraqueza e de entregar os pontos neste embate da crise, onde o Supremo se autoconcedeu o poder de ser o defensor da democracia. É inacreditável como essa soberba, arrogância, arbitrariedade acabou fazendo com que o Supremo Tribunal Federal mergulhasse na maior crise da sua história. Crise de credibilidade, crise que só será resolvida no dia em que os ministros mudarem de atitude. E, neste caso, poderiam seguir um pouco o exemplo do ministro André Mendonça e escutar um pouco mais as recomendações de Fachin de autocontenção. Talvez esse seja o primeiro passo numa longa jornada para restabelecer a credibilidade do poder judiciário. Porque sem justiça não há democracia, não há liberdade. Há apenas arbitrariedade, opressão ou revolução. Também com a gente, como eu anunciei na abertura, Cristiano Beraldo aqui no estúdio em São Paulo. Beraldo, ótima noite a você. Estamos tratando da insatisfação daqueles ministros que estão na berlinda, ou que vêm sendo citados, né, nas várias reportagens. Há indicações de que teriam alguma relação ou tiveram alguma relação com o Daniel Alvorcaro. E aí há a leitura por parte desses ministros de que a condução, a administração de Edson Fachin prejudicaria inclusive a Suprema Corte. Fala-se até na falta de objetividade quando ele sugere algumas coisas em relação à união da Corte, como, por exemplo, o Código de Conduta. Na avaliação desses ministros que vêm sendo criticados, nem haveria necessidade de um Código de Conduta. O regramento hoje já garante a total lisura da maneira como eles atuam representando a Suprema Corte brasileira. Enfim, alguns elementos para analisarmos. Bem-vindo. Tempos estranhos que o Brasil está vivendo. Caniato, boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa, e boa noite especial para a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Veja só que a Suprema Corte brasileira, que deveria ser a nossa referência, aquela instituição que a gente levanta os olhos para olhar para ela com admiração e respeito, ela de repente está nos remetendo ao primário. É no primário que os alunos entendem a importância da educação, do ensino, do comportamento em sala de aula, que quando o professor fala, o aluno tem que ouvir. Isso é um processo que leva anos. As crianças vão amadurecendo, vão compreendendo. Então, Caniato, quando a gente olha para uma aula de primário, a gente tem essa dinâmica. Se a gente olhar para uma aula de doutorado ou de mestrado, a dinâmica é completamente diferente. Por quê? Porque as pessoas estão ali fazendo um mestrado, um doutorado, porque elas se capacitaram para aquele momento. Elas buscaram, elas desejaram. Quando elas entram na sala de aula de um doutorado, elas estão ali ávidas para ouvir o que o professor tem para falar. O comportamento ele é irrepreensível, as discussões são de alto nível sobre os temas que estão ali sendo discutidos. É isso que a gente espera da Suprema Corte. Os 11 ministros que, segundo previsto na Constituição Federal de 1988, precisam ter dois elementos fundamentais: reputação ilibada e notável saber jurídico. O notável saber jurídico é construído com uma vida profissional e acadêmica muito densa. O notável saber jurídico não é só aquilo que você sabe, mas o que outros reconhecem que você sabe em relação ao direito. A reputação ilibada é construída conforme anos de uma atividade firmada na ética, no respeito e, sobretudo, no compromisso com o direito, com a justiça. Justiça que eu gosto sempre de lembrar e de frisar. Justiça com J maiúsculo, com fenda nos olhos e uma balança na mão, como nos remete à imagem da justiça. Pois bem, hoje no Brasil é tudo ao contrário.
Temos essa reunião em que o presidente do Supremo Tribunal Federal olha para seus pares, supostamente com notável saber jurídico e reputação ilibada, e trata os seus pares como se estivessem no 4º ano do primário. Oh, meus amigos, precisamos nos comportar, não dá mais para fazer bagunça, não dá mais para ficar jogando bolinha de papel enquanto o professor fala. Vamos nos comportar aqui, porque a gente tem que aprender, temos que tirar nota para passar de ano, senão a gente vai ficar de castigo quando chegar em casa. Quer dizer, é de uma situação tão absurda que a gente tem que se perguntar, é essa estrutura de justiça prevista na Constituição brasileira? É essa estrutura de justiça compatível com a nossa história de judiciário, de grandes juristas, de grandes pensadores do direito que passaram pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, claramente que não. E, por favor, não me venham agora achar que o problema é o Banco Master. Oh, tá vendo aquele ministro? Falou no telefone com fulano. Ah, e o Vorcaro mandou uma mensagem de bom dia para o ministro. Esqueçam. Todos os ministros ali, salvo talvez uma ou duas exceções, têm parentes que têm escritórios de advocacia que advogam para grandes empresas. Não foi o Vorcaro, foi outro. Do setor de bancos, de telecomunicações, de petróleo, de indústria, de serviço, seja o que for. Não importa. O problema não é o Banco Master, o problema não é o Vorcaro. O problema é a deturpação do conceito de moralidade, que é fundamental para qualquer Suprema Corte que se dê ao respeito. Pois é, situação delicada. Deixa eu chamar o Bruno Musa. O Musa também está com a gente. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Estamos diante de uma situação super delicada, né? A cada dia uma informação diferente, mais uma camada do caso que envolve o Banco Master e a luz iluminando praticamente todos os movimentos dos integrantes da Suprema Corte. Agora, olhando para o que já aconteceu, para o que foi feito e olhando projetando o que pode acontecer e o que deveria ser feito, o que nós podemos esperar da Suprema Corte na figura do presidente Edson Fachin, que, segundo as últimas informações, tem feito alguns movimentos nos bastidores para unir os integrantes, todos os ministros, dar uma demonstração de força, mas ao mesmo tempo de humildade, talvez recuo, reconhecer que talvez nem tudo que tenha sido feito foi acertado, mas talvez um recomeço, inclusive para sinalizar para outras instituições. Alguns ministros não topam isso. Boa noite, Caniato, Dávila, Beraldo, Mota e todos que nos escutam no Brasil. Bom, eu acho que a fala do Fachin ela foi bastante dura. Um trecho que me chamou a atenção aqui, que é bastante óbvio, mas me chamou a atenção, vindo de alguém da Suprema Corte nesse atual momento, é que, abre aspas, a Corte não tem o monopólio da sabedoria política. É óbvio que não. Ninguém detém o monopólio da sabedoria política, nem econômica, nem social, nem institucional, nem ninguém. E é por isso que qualquer decisão, qualquer economia centralizada, ela é falha. Ela pode até funcionar, mas nunca na eficiência máxima, porque ninguém detém o conhecimento que é disseminado e disperso. E o conhecimento daqui a 1 minuto ninguém tem, porque novas descobertas são feitas quando o ser humano é deixado livre. A capacidade de empreender do ser humano é juntar todos esses conhecimentos dispersos e fazer com que a coisa evolua. Portanto, ninguém detém esse monopólio dessa sabedoria. Não deveria ser diferente para os integrantes da Corte, mas não, no alto do seu pedestal, eles continuam achando que eles sim têm o monopólio de conhecimento e o monopólio, talvez, da violência. Esse, infelizmente, parece que o Estado brasileiro detém em certa forma e não temos a quem recorrer de forma alguma. Agora, algumas coisas me chamam a atenção para essa forma de supostamente não recuarem. Ao que consta, já há uma discussão mais séria a respeito da possibilidade, inclusive, de levar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar por conta da sua frágil situação de saúde. É impressionante que o que está sendo divulgado na mídia é que eles estão começando a aceitar essa possibilidade com medo de marcar ainda mais negativamente a sua imagem. Não é porque é técnico, não é porque a Constituição manda, não é porque ele está com a saúde frágil, não. É porque vai manchar ainda mais a já caquética situação que eles se encontram frente à opinião popular. O técnico
o jurídico deixa de lado, esse pouco importa, mas o que vale é a nossa imagem. Mas de que adianta tentar preservar a sua imagem quando todos os atos jogam contra a própria imagem deles? Então, me parece que eles são os seus próprios inimigos. E se eles não mudarem as ideias, que me parece que não, porque passou determinada linha e vai até aquele ponto que passamos do ponto de não retorno, agora temos que continuar atirando. Ou seja, há uma dificuldade muito grande da opinião popular recuar e mudar essa ideia. Consequentemente, eu acho que todo esse caso do Banco Master, com o envolvimento dos 3 poderes, ditará em muito as eleições agora desse ano. E está tarde demais, não sei se dará alguma coisa, isso a gente sempre discute aqui, mas eu acho que está tarde demais para mudar a opinião popular com relação à Suprema Corte Brasileira. Pois é, mas quando a gente analisa essa notícia dizendo que ministros se recusariam a dar um passo para trás, reconhecer um erro, ou aceitar, por exemplo, o código de conduta, ou aceitar esse freio de arrumação que viria a ser feito ou iniciado um processo de freio de arrumação com o ministro Edson Fachin, deixa eu passar mais uma vez para o Mota, porque há exemplos que podem nos conectar a um processo já iniciado, não, Mota? Quando o ministro toma uma decisão para acabar com penduricalhos, ainda que seja uma decisão monocrática, que isso venha a ser avaliado posteriormente pelo Pleno. Quando um outro ministro toma uma decisão em relação à aposentadoria compulsória, que sempre foi visto como um prêmio àquele que cometeu um erro, né? Fica imaginando, o camarada trabalharia 30 anos para conseguir a aposentadoria e ele comete um erro no 5º ano de magistratura e acaba sendo punido com uma aposentadoria. Isso, na verdade, era quase um prêmio para essa pessoa que cometeu algum tipo de erro no exercício da profissão ou até um crime. E aí a gente até pode também elencar o código de conduta, mas você acha que esse processo de freio de arrumação ou de limpa-barra do Supremo já não foi iniciado, Mota? Não, Caniato, eu não acho que foi iniciado porque nenhuma dessas medidas endereça a principal questão em jogo, que é o ativismo judicial descontrolado. O fim dos penduricalhos não tem nada a ver com ativismo judicial, não tem nada a ver com usar um regulamento interno da Corte para valer mais do que o que diz a Constituição. Não tem nada a ver com a destruição do processo acusatório. Não tem nada a ver com o fato do judiciário estar abrindo inquérito de ofício, não tem nada a ver com o fato do juiz estar julgando causa na qual ele é vítima, não tem nada a ver com o absurdo da gente assistir brasileiros que não têm foro especial serem julgados numa corte que só julga quem tem foro especial. Esse fim da aposentadoria também não tem nada a ver com nenhum desses absurdos. Na verdade, críticos dizem que são apenas jogadas de marketing, são jogadas combinadas, são medidas que não vão ter efeito prático nenhum, que são usadas para negociação, que já estariam até sendo negociadas. Dizem que associações de classe estariam dispostas a aceitar esse fim dos penduricalhos desde que fossem preservados os penduricalhos que já existem. Auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio pré-escolar, gratificação por participação em banca de concurso, auxílio funeral, indenização de férias, licença-prêmio não usufruída, auxílio moradia e mais uma lista aqui de 21 penduricalhos. Eu acho que o brasileiro tem motivos de sobra para ser cético em relação a essa súbita explosão de moralidade. Explosão de moralidade que, eu lembro mais uma vez, não afeta nenhuma das questões principais que tem tornado a vida do cidadão brasileiro um pesadelo de insegurança jurídica. Pois é, deixa eu passar também para o Luiz Felipe Dávila, porque o Dávila já faz muitos meses defende um movimento de autocontenção. Isso quando lá atrás nós falávamos da interferência entre os poderes da República, né? Nem tinha caso do Banco Master ainda, né, Dávila? E nós discutíamos aqui
esse movimento de autocontenção, o início de um processo de autocontenção. E aí é preciso focalizar medidas que foram tomadas recentemente, ajudam nesse processo de autocontenção, não tem relação direta, talvez, com o mérito da questão que a gente trata no caso do Banco Master, mas pode colaborar em alguma medida? O Mota trouxe um ponto muito importante. A autocontenção, neste instante, é, na verdade, uma aspirina para resolver um câncer. Ela é importante porque mostra uma mudança de atitude, mas ela não vai mais fazer o efeito, porque a crise tomou uma proporção gigantesca após o escândalo do Banco Master. E aí, Caniato, é muito importante os membros do Supremo entenderem o momento político do país. Porque se este caso do Banco Master acabar em pizza ou acabar sendo varrido para debaixo do tapete, o que está em jogo hoje é a credibilidade da justiça, da democracia, da Constituição. Varrer este caso escandaloso para debaixo do tapete é o triunfo da safadeza, da roubalheira, da corrupção dos valores, do desrespeito absoluto à Constituição brasileira, à lei, ao Estado de Direito. E isto não é apenas um ataque ao Supremo, é uma descrença generalizada à democracia e à liberdade. Esta insensatez do Supremo Tribunal Federal em compreender que o caso Master, se for bem resolvido, como quer o ministro André Mendonça, pode ser a salvação da credibilidade tisnada do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando há uma reação, que é este corporativismo desenfreado, tentando frear, impedir que este caso seja julgado devidamente, de acordo com as regras do devido processo legal, é um tiro no pé que me lembra um fato histórico de uma tal rainha de um país chamado França, em 1789, que o povo desesperado, ela mandou dar uns briochezinhos para o povo para acalmar. Bom, não demorou muito para ela perder a cabeça na guilhotina. A insensibilidade política do tamanho da crise que o Banco Master representa ao país, às instituições, à credibilidade da democracia e do direito, é algo assustador ver como o Supremo parece insensível, a não ser um ou outro ministro que está tentando abrir os olhos destes que ficaram cegos pelo poder, pela arbitrariedade e por uma ilusão de que são os defensores da democracia. Eles estão, na verdade, pavimentando o caminho para a opressão e não para a liberdade. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Seguimos aqui com os nossos comentaristas, analisando os principais detalhes em relação ao caso do Banco Master, também o posicionamento da Suprema Corte, perspectivas, o que vem por aí. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque quando a gente fala de medidas que foram tomadas ou um movimento de Edson Fachin para promover a união da Suprema Corte, tudo bem, isso parece muito bonito, ou sugestão de um código de conduta, parece muito positivo, né? Que agora eles façam reuniões no sentido de procurar parar as arestas e aí dar algum tipo de sinalização para a sociedade. Agora, eu fico pensando, a gente passa, sei lá, minutos discutindo isso daqui, se fecharem uma delação e informações super sensíveis vierem à tona comprometendo ministros, pega tudo isso que nós falamos, joga fora e é preciso começar a tratar de uma outra pauta, né? Como eles conseguirão punir essas figuras? Pois é, Caniato, porque nós estamos numa situação em que a delação, né, como é que ela provaria que o ministro deu uma decisão em razão de uma troca por um benefício pessoal? Porque a advocacia, isso é importante a gente lembrar, a Corte Constitucional Brasileira admitiu, já, salvo engano, já tem 3 anos, que familiares de ministros podem atuar em casos que estão correndo nas cortes, em que seus parentes são os julgadores. Isso está pacificado, é uma questão constitucional. Não dá para você dizer, não, mas olha, mas o seu filho, a sua esposa
o seu marido, o seu primo, o seu irmão tinha esse caso e ele saiu vencedor, porque o valor pago como honorários não foi para o magistrado, foi para o advogado, que faz parte de um escritório que estava legalmente constituído. Então não será por aí. Aí a gente tem que se perguntar, haverá nessa troca de mensagens ou em documentos que sejam eventualmente apresentados numa delação um elemento muito claro e objetivo que demonstre o benefício recebido e o valor pago, ou que ainda não receba o benefício, mas a intenção de, ao receber uma remuneração, entregar aquele benefício. A gente tem que ver se tem isso, e eu sinceramente acho muito difícil. Nós não estamos falando para esse tipo de atividade com crianças, eles são muito sabidos para fazer essas coisas. Então eu não tenho muita esperança que a coisa vá por aí. Portanto, será muito desgaste, mas acredito que de pouco efeito prático, porque nós já estamos num ambiente em que a ética é relativa e a imoralidade, aquilo que nós gostaríamos de ter como conceito de moralidade, já foi deturpado e está tudo bem. Então, o que nós precisamos agora, Canhoto, para de fato transformar a essência do Supremo Tribunal Federal como referência, mas da justiça como um todo, é acertar dentro do Congresso Nacional, que certamente não será esse Congresso que está aí, uma proposta de reformulação constitucional da estrutura do Judiciário, inclusive do Supremo Tribunal Federal, com critérios muito objetivos, ainda mais claros, mais técnicos, de quem pode ser indicado para a corte. Será que teremos que partir para uma questão de antiguidade em tribunais do Brasil afora? Será que vamos ter que recorrer a outros tipos de referência objetivas que possam ser quantificadas para que a gente saia dessa subjetividade que não deveria existir, mas passou a existir, do notável saber jurídico e da reputação ilibada? Então, esse exercício precisa ser feito. E volto aqui a lembrar, no governo militar, aumentou-se o número de ministros, salvo engano, para 17, para que se formasse uma maioria comprometida com as leis, com o judiciário, com a justiça equilibrada, e a partir das aposentadorias que aconteceram depois daquele momento, voltou-se o número para 11 ministros. Então, o Congresso precisa agir. De novo, não será esse Congresso. Torçamos para que seja o próximo. E o próximo Congresso, é bom lembrar, depende de nós.